Voltei. Então tá bom, somente alguns amigos mais próximos e membros da família sabiam a localização do sepultamento, tá? Porém, essa solução foi temporária, porque Brigham Young, algumas semanas depois do sepultamento, ele era um dos que sabia onde eles haviam sido sepultados. Ele veio para Emma e falou o seguinte: não, você precisa autorizar a remoção do corpo de Joseph para o memorial onde ele desejava ser enterrado. Você precisa respeitar a vontade dele e tudo mais, tá? Então, ela não confiava em Brigham Young, ela não queria fazer o que ele estava propondo. Ela pediu que os Huntingtons, secretamente, à meia-noite, fosse lá, desenterrasse, né, tirasse os caixões e enterrasse, então, perto da Nauvoo Mansion, embaixo de uma cabana onde Emma e Joseph haviam morado algum tempo atrás, algum tempo antes, tá? Então, eles foram lá e removeram os corpos e levaram para esse local. Enterraram também debaixo de uma cabana, e camuflaram para que não fossem descobertos. Então, caso Brigham Young decidisse à força, né, tirar os corpos de lá, de onde haviam sido sepultados anteriormente, ele não ia conseguir achar nada. Então, foi por isso que ela fez isso, tá? Uma coisa interessante é que quando eles tiraram os túmulos para levarem para esse outro local, Emma aproveitou a ocasião, cortou um chumaço de cabelo de Joseph e guardou para ela e ficou com esse chumaço de cabelo dele até o dia da morte dela, tá bom? Então tá. Porém, eles ainda não poderiam descansar em paz por muito tempo, né? Joseph e Hiram naquele novo local de sepultamento. Por quê? Em 1928, o neto de Joseph, chamado Frederick M. Smith, que fazia parte da igreja reorganizada, que é aquela igreja que ficou em Nauvoo, né? Brigham Young saiu com alguns santos para Utah. Outros santos seguiram outros profetas, né, dissidentes da igreja original que Joseph havia organizado, e Emma ficou em Nauvoo. Então Frederick Smith era dessa igreja que havia ficado em Nauvoo, que era chamada de reorganizada. Ele, em 1928, ele escutou rumores de que Brigham Young teria exumado os corpos de Joseph e Hiram e teria levado os dois para Utah. Então, o que ele fez? Ele contratou engenheiros e pesquisadores para que escavassem o local do sepultamento, que era embaixo daquela cabana, e procurassem pelos corpos. Bom, fizeram as escavações, encontraram os túmulos, encontraram os restos mortais dos dois lá. Então, ele comprou caixões forrados de seda, colocou os restos mortais de Joseph e Hiram lá, e mandou que enterrassem, então, 17 pés acima, na montanha, em Nauvoo, próximo ao local onde eles haviam sido enterrados anteriormente, tá? É claro que os primos dele, que estavam em Utah, não gostaram, não aprovaram a atitude dele, disseram que aquilo havia sido uma falta de respeito, uma heresia e tudo mais, né? E a rivalidade entre eles sempre existiu, tá? Entre a igreja mórmon brigamita e a reorganizada. Bom, tudo bem. Então, eles estão enterrados lá até hoje, tá? 17 pés acima do local onde eles haviam sido enterrados por último. Bom, tudo bem. Agora, se você perguntar, afinal de contas, quem foram os assassinos de Joseph e Hiram? Alex Beam, que escreveu o livro American Crucifixion, né? É desse livro que eu estou tirando todas essas informações para você. Ele cita o nome de 4 homens que são os prováveis assassinos de Joseph e Hiram, tá? Os nomes deles: John Wills, William Voorhees, William Gallagher e Nathan Allen. Só que os 4 fugiram e atravessaram o rio Missouri logo após o assassinato deles, tá? Wheeler Richards e John Taylor, que presenciaram, né, eram testemunhas oculares do assassinato, eles poderiam participar do processo
de identificação dos assassinos, mas eles se recusaram porque eles falaram não. Eles vão acabar vindo atrás da gente e vão matar a gente também para se vingar, então a gente prefere deixar do jeito que tá. Então, nenhum dos 4 foi preso ou condenado pelo assassinato de Joseph Hiram. Isso é o que Alex Beam fala em American Crucifixion, tá? Eu estou lendo ainda Richard Bushman, Joe Smith, Ralph Stone Rowling, e eu vou contar para você depois o que ele fala a respeito disso, se diferir do que Alex Beam fala, o que eu acho muito difícil, tá? Então tá bom. Para concluir, eu não vou me estender muito, tá? Porque tem muito barulho aqui, né? Mas eu realmente não queria deixar passar em branco o final de semana, tá? A minha fascinação por continuar estudando a história, como eu estou estudando a história da igreja, é que é muito confortante para mim saber que a história que me ensinaram foi criada, foi fabricada. Apesar da dor que isso me causou inicialmente, por eu saber que todas aquelas coisas nas quais eu acreditava, na verdade eram fabricações da mente humana, ao invés de revelações de Deus, depois que essa dor passou e eu tô aprendendo a história, tudo faz tanto mais sentido. É como se fosse mesmo aquela menina do Mágico de Oz, né? Que chegou lá e descobriu que na verdade era um mágico atrás da cortina. Eu tenho descoberto, né, que o mormonismo para mim era aquele mágico atrás da cortina. Graças a Deus eu descobri que Joseph não foi aquele santo que eu achei que ele fosse. Que Deus não é aquele Deus vingativo que o mormonismo prega, que Deus não é um Deus de amor incondicional. Me dá um alívio e uma paz muito grande saber que Deus, Ele está muito mais preocupado, o Deus do cristianismo, tá? Está muito mais preocupado com as injustiças sociais, com as dores de homens, mulheres e crianças, do que preocupado com o nome que vão chamar a igreja, se é que a igreja se fosse a igreja dele, né? Eu acredito que Deus não perderia tempo dizendo para o profeta dele que a igreja não pode ser chamada por um apelido, né? Agora não pode chamar de Mormons e não pode chamar de Sud, é para chamar de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É muito confortante para mim saber que o Deus do cristianismo não perderia tempo com isso. O Deus do cristianismo chegaria para o profeta e falaria assim: sabe aqueles 3 bilhões de dólares que você usou para construir um shopping center no centro da cidade de Salt Lake? Pois é. Você vai vender aquele shopping, vai pegar esses 3 bilhões de dólares, vai salvar vidas de X pessoas que estão morrendo pelo mundo por falta de comida, por falta de medicamento, por falta de tratamento médico. Eu acredito que Deus do cristianismo faria isso. Então, para mim é muito confortante saber que tudo isso é uma história fabricada sim, doa quem doer. Eu espero que você se lembre que eu não estou inventando nada, eu não estou difamando ninguém, eu só estou traduzindo a história para você, nada mais. Eu não estou tirando nem colocando uma vírgula. Eu estou colocando a minha opinião, o meu ponto de vista a partir de histórias que eu tenho aprendido. E eu tenho todo o direito de fazer isso depois de ter dedicado 35 anos da minha vida a essa igreja que mentiu para mim, que me enganou, que usou da minha boa fé, usou meu tempo, meus bens, meus talentos e minha energia em benefício próprio e não benefício do próximo. O Deus do cristianismo não teria se preocupado lá na década de 90 em falar para o profeta que as mulheres não podem usar mais do que um par de brincos na orelha, tem que ser um par de brincos só. Eu acho que o Deus do cristianismo se preocupa com o amor, com a empatia, com o serviço ao próximo, coisa que a igreja mórmon não faz. Ela não tem empatia. Não, ela não teve empatia pelos negros, ela não tem empatia nenhuma pelas mulheres. Por quê? Se você é mulher e você entrou no templo, você sabe que você não faz convênios com Deus, você faz convênios com teu marido. Se você não prestou atenção nisso, ainda deveria prestar. Então Deus, ele esmaga a mulher, né? O Deus mórmon, graças a Deus. Ainda bem que não é o Deus do cristianismo, é o Deus mórmon. Ele também não tem empatia pelos homossexuais. Não. Então, para mim, queridos, é um grande alívio estudar a história como ela realmente aconteceu. Me dá uma paz muito grande tirar a máscara do mormonismo e saber
o que ele realmente é. Olhar nos olhos do mágico atrás da cortina e falar para ele: você não controla mais a minha vida, você não controla mais as minhas decisões, você não controla o que eu como, o que eu bebo, como eu me visto, você não me diz mais que tipo de roupa íntima que eu tenho que usar. Agora eu sou autônoma sobre a minha própria vida. Bom, eu vou continuar chamando a igreja Mormon de Mormon, porque tem o livro de Mormon, né? Então, e o livro de Mormon é pedra angular da religião, né? Então tá. Também eu não sigo o profeta, né? Porque eu não sou membro da igreja. E o Deus que eu acredito tem coisas muito mais importantes para se preocupar e para fazer do que ficar se preocupando com o nome que chamam uma igreja. Ainda bem que essa igreja não é dele. E eu presto meu testemunho disso para você, baseada em conhecimento e não no hormônio do testemunho chamado dopamina. Informação é o alimento que a gente usa para pensar. Eu vou continuar traduzindo para você todas as informações que eu puder, para você pensar e decidir por si mesmo, tá bom? Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.